Vamos continuar então com nossa série Brincando com a Matemática, onde nós estamos vendo função exponencial e vamos então para a nossa 10ª aula. Antes disso, eu gostaria de pedir para vocês que assistissem o vídeo, clicassem em gostei, se inscrevam no canal e deixem um comentário, tá bom? Vamos lá, tudo bem? Então, tá aí. Essa daqui vai ser a nossa 10ª aula e agora são 16 horas. Agora são 16 horas e 4 minutos, ok? Então vamos lá, vamos continuar com a nossa revisão. Uma coisa bastante interessante com radiciação é que nós não podemos ter a raiz no denominador. Então aqui nós chamamos de numerador, certo? E essa parte aqui nós chamamos de denominador. Tá bom? Então, nós não podemos ter a raiz no denominador. Então, o que a gente vai fazer? Nós temos que conseguir tirar a raiz do denominador. Ora, nós sabemos que na matemática, se eu fizer 3 dividido por 3 é 1, ok? Se eu fizer 5 dividido por 5 é 1, ou seja, se eu dividir aquilo que tiver no numerador dividido pela mesma coisa no denominador, sempre vai dar 1. A dividido por A é 1. X ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1. Então, por exemplo, se eu fizer raiz de 2 dividido por raiz de 2, continua sendo 1. Então, eu quero tirar essa raiz daqui. Então, imagina o seguinte, ó, 1 sobre raiz de 2 vezes 1. Altera alguma coisa? Na multiplicação, o número 1 ele é elemento neutro. Então, o 1 não altera o resultado de uma multiplicação, certo? Ó, continua sendo a mesma coisa. 1 sobre raiz de 2 vezes 1 é 1 sobre raiz de 2. Não alterou absolutamente nada, tá? Mas eu posso escrever esse número 1 de uma outra forma. Eu posso escrever o número 1 assim, ó. 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Ora, raiz de 2 sobre 2 é 1. Eu não mudei nada, mas e agora? Como que fica aqui? 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E raiz de 2 sobre raiz de 4 é 2. Ou seja, eu consegui tirar o quê? Eu consegui tirar a raiz do meu denominador. Então, eu posso afirmar que 1 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. São idênticos, eu só estou escrevendo de uma forma diferente. 1 sobre raiz de 2 é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, por exemplo, se eu chamar aqui a minha calculadora, vou pegar aqui, ó, Calc, ok? Calc, vou abrir a minha calculadora aqui, ó. Tá? Então, vamos ver aqui, calculadora, cadê você? Por exemplo, eu quero achar a raiz quadrada. Então, ó, 1, vou pegar o número 1, dividido pela raiz quadrada de 2, ok? Vamos ver quanto deu. Ah, fiz errado. É o número 1, ok? É o número 1 dividido, certo? Vou abrir parênteses aqui, cadê? 1 dividido pela raiz. Aí aqui dentro eu não quero o número 1, eu quero o número 2. Ai, meu Deus, como que mexe nisso aqui? Pera aí, só um segundinho, científica, vai. Eu quero 1 dividido pela raiz quadrada. Cadê aqui, ó? 1, vou abrir parênteses, ok? Pela raiz quadrada de 2 e vou fechar parênteses. Ele está fazendo coisa errada. Tá bom, esquece. Depois eu vejo como que faz isso. E aí, mas o que eu quero mostrar é o seguinte. 1 sobre a raiz de 2 é igual a raiz de 2 sobre 2. Tá bom? E se fosse, por exemplo, a raiz 1 sobre a raiz de 3? Mesma coisa. Eu vou fazer 1 sobre raiz de 3 vezes a raiz de 3 sobre 3. Porque raiz de 3 sobre 3 é igual a 1. Não alterei em nada, mas vai ficar o quê? 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Então, vai dar raiz de 3 sobre 3. Então, eu também vou poder afirmar que 1 sobre a raiz de 3 é igual a raiz de 3 sobre 3. Ok? Tá bom? Então, seria
basicamente isso. Eu consigo tirar a raiz do meu denominador. E se eu tiver a seguinte situação? Se eu tiver a seguinte situação, vamos imaginar que eu tenho aqui, por exemplo, raiz de 2 sobre raiz de 3. A mesma coisa, eu não quero a raiz no meu denominador. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima e raiz de baixo. Nós já vimos que raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 1. Uma coisa dividida por ela mesma é igual a 1. Então, é como se eu estivesse multiplicando por 1, ou seja, eu não vou alterar o valor. Então, vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 vai me dar a raiz de 2 vezes 3, que vai me dar a raiz de 9, que vai dar a raiz de 6 sobre 3. Então, eu posso afirmar que raiz de 2 sobre raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 6 sobre 3, ok? Tá bom? Então, praticamente não alterou nada, ok? Agora, vamos ver como que a gente poderia estar trabalhando com isso da seguinte forma. Ó. Imagina a seguinte situação. Eu tenho 2 dividido pela raiz de 2 mais a raiz de 3. Como é que eu faria para desaparecer com a raiz aqui embaixo, tá? Então, para que a gente possa ver isso daqui, vamos lembrar de uma propriedade algébrica. Tem uma propriedade na álgebra que diz o seguinte, ó. Eu sei que o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo é igual ao quê? Ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Bom, como é que funciona isso daqui? Funciona da seguinte forma, olha só. A mais B vezes A menos B é igual. Vamos fazer aqui a distributiva. Ó. A vezes A, eu sei que é A ao quadrado. A vezes B, A vezes menos B, eu sei que é menos AB. Aqui, B vezes A, eu sei que é AB. E B vezes menos B, eu sei que vai me dar menos B ao quadrado. Ora, eu sei que eu vou poder menos AB com mais AB, eu vou poder cancelar. Então, eu vou poder dizer que isso daqui ficou como? Ficou como A ao quadrado menos B ao quadrado. Ok? Então, toda vez que eu tiver, por exemplo, uma coisa mais outra, por exemplo, x mais y, eu posso multiplicar por x menos y, e aí eu acabo obtendo x ao quadrado menos y ao quadrado. Vamos ver isso com raízes. Por exemplo, se eu tenho raiz de 5 mais raiz de 7, eu posso multiplicar por raiz de 5 menos raiz de 7, que eu vou obter o quê? Eu vou obter raiz de 5 ao quadrado menos a raiz de 7 ao quadrado. Isso vai ser igual, ó. Lembra, aqui vai cancelar esse com esse, então vai dar 5 menos 7, que vai me dar menos 2. Ok? Então, eu posso fazer o seguinte. Vamos imaginar que aqui fosse negativo. Raiz de 3 menos raiz de 2. Eu posso multiplicar por quem? Não sei se vocês perceberam, mas a raiz desapareceu, né? A raiz desapareceu. Raiz de 3 menos raiz de 2, eu posso multiplicar por raiz de 3 mais raiz de 2. Isso daqui vai ficar o quê? Vai ficar raiz de 3 ao quadrado menos a raiz de 2 ao quadrado. Ora, eu sei se o índice é 2 e eu estou elevando ao quadrado, vai desaparecer o 2. Esses dois vão se cancelar, o índice e o expoente. Então, vai dar 3 menos 2, que vai dar 1. Ou seja, eu consegui desaparecer. Isso se chama multiplicar pelo conjugado. Multiplicar pelo conjugado, ok? É multiplicar pelo conjugado. Então, o que eu vou ter aqui? Voltando lá no nosso exemplo. O que era o negócio? Era 2 sobre raiz de 2 mais raiz de 3. Então, vamos fazer agora, ó. 2 sobre raiz de 2 mais raiz de 3. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pelo conjugado dele.
eu sei que se eu multiplicar por raiz de 2 menos raiz de 3 em cima e embaixo, eu não altero nada, né? Nós vimos aqui, por exemplo, fazer aqui bonitinho, nós vimos, por exemplo, que raiz de 2 menos raiz de 3 sobre raiz de 2 menos raiz de 3, isso daqui é igual a 1, ok? Tudo bem? Isso daqui vai ser igual a 1, tá? Então, se eu multiplicar por isso, eu não vou estar alterando o valor disso daqui. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um parênteses aqui. Vou fazer o quê? Raiz de 2 menos raiz de 3 vezes raiz de 2 menos raiz de 3 vai ser igual ao quê? 2 vezes, deixar dentro do parênteses mesmo por enquanto, raiz de 2 menos raiz de 3 sobre o quadrado desse cara menos o quadrado desse cara, né? Vai ser o quadrado desse menos o quadrado desse menos o quadrado desse. Então, vai ficar raiz de 2 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Ora, qual vai ser o resultado disso daqui? Vai ficar 2 vezes raiz de 2 menos raiz de 3 sobre 2, porque aqui cancela, né, o índice com o expoente, menos 3. Ora, 2 menos 3 vai ficar 2 vezes raiz de 2 menos raiz de 3 sobre menos 1, ok? Menos 1. Então, eu sei que o 2 dividido por menos 1 é igual a menos 2. Então, vai ficar menos 2 que multiplica raiz de 2 menos raiz de 3. Menos 2 vezes raiz de 2 vai ficar menos 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 3, porque menos vezes menos é mais. Então, vai ficar 2 raiz de 3 menos 2 raiz de 2. Essa vai ser a resposta do meu exercício e eu consegui tirar a raiz do meu denominador. Ok? Tudo bem? Certo? Então, vamos ficando por aqui. Essa daqui foi a nossa 10ª aula do quê? Brincando com a matemática, estudando função exponencial. Ok? Tudo bem? Então, até a próxima.